Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Prof, espero que vocês estejam todos bem, certo? E passando, né, por este momento aí tão complicado para todo mundo, mas tentando levar sempre com otimismo, né, e da melhor maneira possível, esperando que tudo se resolva e a gente possa voltar à nossa vida normal, beleza? Então, fiquem bem aí, sossegadinhos, né, dentro de casa, por favor, sem sair à toa, tá? Para que essa situação adversa possa passar e a gente possa retomar as nossas vidas. Tudo bem? Enquanto estamos em casa, o que a gente faz? Estuda, treina, aproveita, né, para aprender o máximo de coisas possíveis, já que ano que vem, ensino médio, o bicho pega e a gente precisa chegar preparado, certo? Então, vamos aproveitar aí para treinar. Todos esses gêneros que a gente está trabalhando, galera, a maioria deles vocês vão usar o ano que vem, né? Vocês vão usar durante o ensino médio inteiro, são gêneros que caem em vestibulares e tal. Então, no nono ano, a gente já começa a preparar vocês para o melhor, certo? Para chegar no ensino médio bombando. Então, se vocês aprenderem esses gêneros que o prof está explicando agora no nono ano, conseguirem fazer bonitinho, pelo menos pegar a lógica deles e conseguir escrever, isso vai te ajudar tanto lá na frente, né? Já que a redação vale tanto, 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 tanto nos vestibulares e no PAS e no Enem, enfim. É sempre um negócio que vale muito, certo? Então, eu espero que vocês consigam aprender o máximo, beleza? Galera, como nós estamos aprendendo artigo de opinião, a apostila de vocês, a 2, convenientemente, traz, né, o artigo de opinião lá nas páginas 43 a 49. Na verdade, o que é para a gente escrever está na página 49, porém a gente vai ler o texto e trabalhar as questões que estão antes ali. Caso já tenham feito as questões, melhor ainda, só vamos discutir o tema, certo? Para a gente chegar lá na proposta, tudo bem? Então a gente precisa ler o texto de apoio sempre que for escrever um artigo de opinião, para ter ideias, para ter argumentos, para você dar a sua própria opinião sobre o tema, ok? Beleza. Então, o texto está na página 43 aí da sua apostila. Se você não está com a apostila, corre lá pegar rapidinho, mas é para estar, né? Beleza. Olha o tema que a gente vai escrever. Você vai dar a sua opinião sobre esse tema aí, ó. Vegetarianismo salva a saúde do homem e o clima do mundo? Então, qual é a sua opinião sobre o vegetarianismo? Se ele é uma coisa boa ou ruim, se ele salva o planeta ou não, certo? E aí nós vamos ler um artigo de opinião, tá? Nós vamos ler um artigo aí que traz informações pra gente, para depois você escrever. Lógico que bem menor que esse, tá, gente? Mas para você dar a sua opinião sobre esse tema aí, tá? Então vamos ler o texto rapidão aí. Acompanhe a leitura. Prevenindo doenças com bons hábitos alimentares. A maioria das doenças surge como consequência de maus hábitos alimentares, mas vivemos numa época em que não só a nossa saúde está ameaçada, mas também a do planeta. A cultura e o consumo de carne atuam para provocar sérios problemas, como o aquecimento global, o desflorestamento e a poluição das águas. O combate ao aquecimento do planeta tem que começar à mesa. O aviso é de estudo publicado na revista Nature Climate Change. Esse, né, não é um argumento vegetariano, radical, alerta o Keith Richard, o professor de geografia da Universidade de Cambridge, e um dos autores do estudo, mas resultado de estudos científicos sobre efeitos concretos. Então ele já explica que o artigo dele, né, não é uma opinião qualquer de alguém, mas é resultado de um estudo, né, científico. Olha lá. Ao analisarem dados sobre o uso da terra na agropecuária, em um modelo que compara cenários climáticos para 2050, os autores concluíram que é preciso cortar a quantidade de carne no prato. Também, de acordo com pesquisadores ingleses e australianos, se o padrão de consumo de carne continuar, continua também o aumento da emissão de gases do efeito estufa. E o vegetarianismo entra em cena como uma alternativa econômica e ecologicamente correta. Para você alimentar com carne 20 pessoas, por exemplo, precisa de 100 acres de terra. O acre, tá, gente, é a unidade de medida de terra. Para a criação de gado. E com a mesma quantidade de terra produzindo trigo, por exemplo, daria para alimentar 240 pessoas mais de 10 vezes. Tá? Então, o mesmo tanto de terra que se usa para alimentar 20 pessoas com carne, esse tanto de terra, se fosse plantada, poderia alimentar até 240 pessoas, certo? A cada 6 segundos morrem 6 pessoas no mundo de fome, e uma das causas dessa tragédia é justamente o fato da população mundial não dispensar carne à mesa. A metade da floresta do planeta foi transformada em pasto. E muitos desses pastos, que eram ocupados por florestas e produziam alimentos naturais,
viraram plantação de grãos para engorda ou para a criação de gado. E com isso os países pobres acabam alimentando o gado com grãos para satisfazer a gula da comercialização de carne. Então o que acontece, galera? Muita gente no mundo passa fome, tá? A cada 6 segundos morre uma pessoa no mundo de fome. E a terra dá muita coisa, naturalmente, né? Poderiam se plantar e alimentar essas pessoas aí se plantassem mais coisas. Porém, não há muito espaço para plantar porque as pessoas usam esse espaço como pasto, né? Para alimentar a fome de carne das pessoas, que precisa de muito mais espaço para ter bicho, certo? Ou para plantar alimento para os gados, em vez de para as pessoas, certo? Então, essa ocupação, né, de metade das florestas, né, do planeta para pasto, né, para alimentar essa fome de carne, acaba fazendo com que muitas pessoas morram de fome, porque não tem espaço para plantar coisas que seriam mais baratas e daria para alimentar esse povo, tá bom? Com o crescimento da população no mundo, urge repensar seriamente essa questão. A extinção das florestas leva à extinção de 1.000 espécies por ano. Nos Estados Unidos, mais de 260 milhões de acres de florestas foram destruídos e transformados em plantação, para produzir grãos à produção de ração para o gado. Tipo, eles destroem florestas para fazer plantação, para fazer ração do gado. Veja bem. Hoje temos mais cabeças de gado do que seres humanos. E isso contribui muito para o efeito estufa. Outra questão muito importante é a escassez da água potável em nosso planeta. Para preservar as reservas hídricas, precisamos diminuir o consumo da carne. Para produzir apenas 1 quilo de carne, gastam-se 43 mil litros de água. Para produzir 1 quilo de soja, usam-se apenas 2 mil litros. Então, se produzisse mais alimentos naturais e menos carne, gastaria menos água potável, né? Para produzir 1 quilo de trigo, usam-se 900 litros e para produzir 1 quilo de batata, 630 litros de água, né? E 43 mil litros para um quilo de carne. Veja bem. Para melhorar o nosso planeta, cada um tem que conscientizar a necessidade de se diminuir o consumo de carne. Faz bem para você e ainda mais para o planeta. Ao consumir carne com responsabilidade, você não só mantém as populações mais saudáveis, mas também reduz drasticamente pressões críticas sobre o meio ambiente. Produtos de origem animal causam mais danos ambientais do que a fabricação de minerais de construção, por exemplo, como areia e cimento, de plásticos e de metais. Vamos gerar menos impactos ambientais no nosso planeta com a diminuição do consumo dos produtos de origem animal. Então, este aí é o texto, né? Logicamente, a pessoa é super a favor do vegetarianismo, logicamente ela comprova, né, com dados, com números, com uma pesquisa, de que o consumo de carne afeta demais, né, o mundo de modo geral e o meio ambiente, certo? Causa efeito estufa, faz pessoas morrerem de fome, acaba com as florestas e acaba com a água e um monte de coisa, certo? E tudo isso para satisfazer o quê? Nosso desejo, a nossa vontade de comer carne. Gente, e sempre vem, né, as pessoas que defendem, né, o consumo da carne. Ou porque economicamente é bom para algumas pessoas, né? Então economicamente para algumas pessoas é bom, porque essas pessoas enriquecem, enfim, certo? Porque gosta, porque o brasileiro tem essa cultura do churrasco, né, do bife, né, aquela coisa de, tipo, a gente, como é que a gente chama? De mistura, né? Se você não tem carne, parece que tá faltando alguma coisa, né? Se não tem churrasco, parece que não é festa. Então, o brasileiro tem essa cultura, né, de comer carne bastante. E não só no Brasil, né? Isso é no mundo inteiro. E as pessoas não param para pensar nessas coisas aí, né? Enquanto a água se gasta para produzir isso, enquanto o pasto, né, é feito e deixa de produzir alimentos para pessoas que passam fome, né? As pessoas nunca pensam nisso, as pessoas simplesmente pensam no gosto, né? Tipo, no gosto pessoal, na satisfação pessoal, né? E dane-se quem está perdendo com isso, certo? Outra coisa, as pessoas pensam, tipo, que são contra, né, o vegetarianismo, que acham que isso é bobeira. As pessoas acabam não se importando. Usa aquele. Sempre aquela desculpa, né? Ah, mas a gente precisa de proteína no corpo. Tá, a gente precisa de proteína no corpo, mas a proteína ela é encontrada em diversos alimentos, né, vegetais. Né? Tipo, não quer dizer que a carne tenha mais proteína que outros alimentos. Ela tem proteína, mas tem outros alimentos que têm muito mais, inclusive. Tá? Então você pode substituir, né? Então esse negócio de a gente precisa de proteína, isso não é desculpa.
Aí tem os outros, como é que é? Eu tô tentando lembrar as desculpas que as pessoas usam. Ah, mas é a lei da natureza, né? Tem gente que fala assim, é a cadeia natural, é a lei natural. Tá, se você vivesse no meio do mato, aí você fosse lá, lutasse com o boi, lutasse com o gado, derrubasse ele no chão e matasse, fizesse, comesse, tipo, aí é uma coisa. Porque é assim que eles fazem no mundo selvagem, assim que os animais fazem, certo? Ah, Digão, mas nós somos mais evoluídos, a gente já evoluiu a ponto de fazer forno, de fazer... Beleza. O problema, galera, é que é, hoje em dia se cria para matar, né? Se cria para comer, e aí já não é mais lei da natureza, né? Já não é mais cadeia natural. A cadeia natural é quando você pega o bicho lá e morde ele e come, entendeu? Lá no pasto, lá, lá no meio do mato, certo? Ah, Digão, mas tem muito por quê? Tem muito desmatamento, porque tem muita gente fazendo para vender, as pessoas não fazem para alimentar o povo, as pessoas fazem para lucrar em cima de você, certo? Então, enfim, não tem muito como defender. É simplesmente porque a gente gosta. A gente come porque a gente acha gostoso, porque tem um monte de receita massa, porque é satisfatório, é prazeroso. Se a gente parar para pensar realmente, a gente diminui o consumo. Né, para não acabar com a água do planeta, para não acabar com a floresta do planeta, para não causar efeito estufa, para não ver gente morrendo de fome porque falta alimento. Então, se a gente parar para pensar, a gente diminui o consumo de carne, certo? Mas a gente gosta, né? E aí esse negócio do gostar sempre prevalece, né? Fazer o quê? Enfim, galera, é, algumas questões aí, né, na apostila de vocês. Olha lá. Em um artigo de opinião, o autor procura defender um posicionamento sobre um problema polêmico, né? E é sempre polêmico isso, em discussão na sociedade. Quais são os problemas enfocados? Então, é a saúde do ser humano, né? O aquecimento global, o desflorestamento, a poluição das águas. É sobre isso que ele trata. Ah, Digão, mas ele não fala sobre vegetarianismo? Sim, mas ele trata disso, né, para falar de quais problemas, né, quais problemas que a falta do vegetarianismo ou que o vegetarianismo poderia melhorar, né? Então, a saúde do ser humano, aquecimento global, desflorestamento e poluição das águas. Qual é a causa, segundo o autor, desses problemas? Né? Então, os maus hábitos alimentares, o consumo de carne, né? A cultura e o consumo de carne. Em que parágrafo ele situa esses problemas, essas causas? É no primeiro parágrafo, logo no começo ali ele já, tá? E esse parágrafo faz parte da introdução, do desenvolvimento ou da conclusão? Gente, se é o primeiro parágrafo, faz parte da introdução, né? Então é só escrever aí introdução. Beleza? Na verdade, galera, essas perguntas são só para ver se a gente lê o texto mesmo, né? O 2 aí. O combate ao aquecimento global no planeta tem que começar à mesa. É preciso cortar a quantidade de carne no prato. E o vegetarianismo entra em cena como uma alternativa econômica e ecologicamente correta. Beleza. Como você interpreta os trechos destacados em 1 e 2? É uma resposta pessoal, né, gente? O prof está fazendo essas perguntinhas aí, mas para a gente pensar no tema mesmo. Galera, a mesa, na verdade, é uma forma, né, de fazer referência aos hábitos alimentares das pessoas, certo? E no prato, quer dizer que tem a ver com a comida que se coloca no prato. Então, as duas expressões aí, a mesa e no prato, quer dizer que as pessoas precisam mudar os seus hábitos alimentares, precisam mudar o que ela coloca nos pratos, o que elas servem à mesa, certo? Então, você pode falar aí que é referência ao que as pessoas precisam mudar seus hábitos alimentares. É isso que você deve interpretar, né, desses dois primeiros trechos. E aí, o que aparece em 3 é uma tese, né? Principal ideia defendida com o uso de argumentos. Ou um argumento, prova usada para afirmar ou negar um fato ou uma tese. Comente. Galerinha, ele pergunta, né, se é uma tese ou se é um argumento. O vegetarianismo entra em cena como uma alternativa econômica e ecologicamente correta. É isso que ele vai defender no texto dele. Então, isso é a tese, tá? Logo que a gente começa o artigo de opinião, a gente já dá a nossa opinião de cara, assim. A gente já fala de cara o que a gente vai defender, certo? E é justamente isso que ele coloca ali na introdução do artigo de opinião dele. Ele fala que o vegetarianismo entra em cena como uma alternativa econômica e ecologicamente correta. É isso que ele vai defender, tá? Então, é uma tese. Para defender o seu ponto de vista, né, o autor vale-se de diferentes tipos de argumentos apresentados nos parágrafos. Esses argumentos correspondem ao desenvolvimento do texto.
Copie um trecho do artigo em que aparece um argumento de autoridade, ou seja, a citação de uma fonte confiável, de um especialista no assunto ou de uma instituição de pesquisa. Galera, não precisa copiar o trecho aí, tá? Não é necessário. Tá lá no texto, você pode ir lá do ladinho, grifar e colocar um 3 ali, né? Então tem essa parte que ele cita a Natural Climate Change, né, a revista ali, aí que ele cita lá o Kate Richard, o professor de geografia, enfim. Essa partinha aí, que está ali no começo do texto também, mostra, né, um estudo, então comprova a ideia dele com um argumento de autoridade, né, quando você cita alguém conhecido e tal. Isso é um dos tipos de argumento que você pode utilizar num artigo, tá? Aí na B ele fala assim, localize um fato apresentado pelo autor como exemplo para ilustrar a criação de gado, para ilustrar que a criação de gado ocupa mais espaço que uma produção agrícola. Aí tem esse trechinho aí, né? Para você alimentar com carne 20 pessoas, por exemplo, precisa de 100 acres de terra. Para a criação de gado e com a mesma quantidade de terra, produzindo trigo, daria para alimentar 240 pessoas, mais de 10 vezes. Então esse trecho aí ilustra, né, como a criação de gado ocupa mais espaço que uma produção agrícola. Ok? Digão, você está falando muito rápido, não estou dando tempo de eu escrever aqui. Depois vocês voltem na aula com calma e aí escrevam, tá? Agora o professor está passando as respostas para vocês para a gente discutir o tema mesmo, tá bom? Galera, A4. O autor faz referência à relação de causa e consequência, que é um outro tipo de argumento, né, que se usa bastante no artigo de opinião, aliás, até mais. Quais são as prováveis, né, causas citadas pelo autor para o grande consumo de carne pelos seres humanos? Galera, por que faz a gente comer tanta carne? Questões culturais e maus hábitos alimentares, certo? Não é combate à fome, por isso que não é combate ao aquecimento global. O que nos motiva a comer carne, né, é questões culturais e maus hábitos. Explique o raciocínio do autor para apontar que a presença da carne nas mesas pode ter como consequência a morte de muitas pessoas em muitos países, né? Aí ele fala que a metade da floresta do planeta já foi transformada em pasto, esses pastos ocupam espaços, né, que poderiam produzir alimentos naturais e eles até produzem, mas para alimentação, para a criação do gado, certo? E esse é um problema, né? Então, como precisa vender muita carne, desculpa, como precisa vender muita carne, porque as pessoas querem muito, né, e tipo exportação e tal, eles acabam tendo de criar bastante. Para criar bastante, precisa ter bastante ração, e para isso precisa desmatar a floresta para plantar, para alimentar o gado, para poder vender, né? Vira aquele ciclo, enquanto muitas pessoas morrem de fome e o planeta continua esquentando loucamente, a água pode acabar e ninguém tem aí. Precisa alimentar o gado para vender, né? O dono do frigorífico já está multimilionário, mas mesmo assim, a gana não acaba, não para, né? Enfim. 5. Qual é, de acordo com o autor do artigo, a relação entre a quantidade de gado existente no planeta e o efeito estufa, né? Aí ele fala que a grande quantidade de cabeça de gado contribui para o efeito estufa porque as florestas são derrubadas para abrir espaço para plantar o alimento do gado, certo? Então, o efeito o efeito estufa é causado, né, porque faltam florestas, está faltando floresta, elas são derrubadas. E isso acontece porque eles precisam alimentar o gado e ter plantação para eles, né? Beleza. Galera, 6. Releia aí. Para produzir apenas 1 quilo de carne, gastam-se 43 mil litros de água. Agora, para produzir 1 quilo de soja, apenas 2 mil litros, 1 quilo de trigo, 900 litros e 1 quilo de batata, 630 litros. De acordo com o autor do artigo, que tipo de consumo o ser humano deveria evitar para que não soframos com a falta de água potável? De animal, logicamente, né? Que é o que ele fala no texto inteiro. Na conclusão de um artigo de opinião, o autor pode retomar e sintetizar a ideia defendida ao longo do texto ou apresentar uma sugestão, né, um apelo para o leitor para contribuir com a resolução do problema abordado. O que ele fez? Né? O que ele fez no final do artigo? Ele fez um apelo, né? Ele sugeriu que as pessoas consumissem carne com mais responsabilidade, né? Então, ele terminou o artigo dele falando que as pessoas deveriam consumir carne com mais responsabilidade, certo? E sobre a linguagem do artigo, né? Responda aos itens aí. Que variedade linguística ele usou para escrever o artigo? A norma urbana de prestígio, né? Linguagem correta, norma culta, certo? Que as pessoas costumam utilizar. De prestígio, né? Quem estudou. B. Normalmente, o artigo de opinião é escrito por uma pessoa que entende do assunto abordado. Quem é o autor? Aliás, isso é uma afirmação, né? Quem é o autor do artigo? É o Wilson Lacerda. Como sabemos que ele entende do assunto abordado?
porque o jornal, né, apresenta o autor como um acadêmico, estudioso, um militante. Então, ele é uma pessoa que entende sobre o assunto, tá? Digam, mas nós não somos, nós não podemos escrever artigo de opinião? Claro que podemos. É que geralmente, galera, os artigos são publicados em revistas, em jornais, em sites e tal. Então, geralmente, quem dá opinião, e que a opinião é ouvida, né, por muita gente, são pessoas que estudaram para isso, especialistas e tal. Mas todo mundo pode escrever artigo de opinião, tá bom? Vocês vão escrever, inclusive. E aí, para escrever o seu, vocês vão pensar nisso daí, ó. E você, é uma das pessoas que acreditam que o vegetarianismo pode salvar o ser humano e o mundo? Explique. O que você vai defender no seu artigo? Você acredita que o vegetarianismo pode salvar o ser humano e o mundo? Galera, sinceramente, eu acho que só tem uma resposta para essa pergunta. É lógico que sim, tá? Você sabendo os dados, né, do que se faz para plantar carne, para plantar coisas para alimentar o gado, né? Para ter mais carne, para satisfazer as pessoas que gostam de comprar carne, é lógico, é uma pergunta muito óbvia. Tipo, o problema é, a gente não quer parar de consumir carne, a gente gosta de consumir carne, e aí a gente fica inventando 1 milhão de desculpas para não acreditar nisso, certo? Porque a gente é fraco, esse é o fato. Nós somos fracos, a gente gosta mesmo, e aí a gente fica tentando fingir que não é com a gente o problema, certo? E pronto, só para manter a nossa vontade mesmo. Mas enfim, você vai tentar achar um jeito de defender o lado que você quiser, tá? Se você quiser defender que o vegetarianismo não pode salvar o ser humano e o mundo, e uma forma de melhorar a vida das pessoas, beleza. Só que aí você vai ter que tentar achar argumento, né? Você tem que pesquisar, ler sobre isso, né? Para tentar achar argumento que não prove isso, tá? O que é bem difícil. Beleza. Galera, então olha lá. Algumas pessoas pensam que uma das soluções para preservar as espécies animais é o vegetarianismo. Elas acreditam, né, que a matança de algumas espécies só será freada quando as pessoas deixarem de consumir carne. Outras acham que a evolução do ser humano se deve, em parte, ao fato dele ter passado a ingerir carne em algum momento da sua história. Tem gente que, em alguns artigos que vocês podem pesquisar aí, vocês podem encontrar pessoas que defendem isso, que só a partir do momento que começou a consumir carne que as pessoas começaram a evoluir, a viver melhor. Eu não sei. Qual é a sua opinião, né? É isso que você vai defender no seu texto. A proposta. Agora, você que vai produzir, né? Você produza um artigo de opinião que responda a seguinte questão. Você vai pensar nessa questão. O vegetarianismo contribui ou não para a saúde do ser humano e do planeta? O vegetarianismo contribui ou não para a saúde do ser humano e do planeta? E aí você pode pesquisar, além dessas informações que tem no texto, tá? Em outros textos, ok? Não vai ser publicado no blog da classe porque a gente não tem, tá bom? Mas você vai escrever e vai me mandar foto por WhatsApp. Galera, olha lá o planejamento. Para começar, leia na íntegra, né, o artigo disponível, tem o endereço eletrônico aí do Kleber Toledo, ok? Digam, posso ler outros? Posso digitar vegetarianismo faz bem para o mundo, ou vegetarianismo não salva o planeta no Google? Pode ler outros artigos, enfim. Até fala ali, ó, se preferir, acesse outros sites fazendo busca do assunto na internet, né? Procura mesmo para ter informação, tá, gente? 2. Defina sua posição sobre o tema e formule a tese. O que você vai defender? O vegetarianismo ajuda a salvar a saúde das pessoas e do planeta ou que isso é bobagem que não ajuda em nada? Tá. E aí, 3. Selecione os argumentos que usará para defender o seu ponto de vista. Tem que achar os argumentos antes de começar a escrever. Beleza? Aí, a gente chega na parte da escrita. Produza o seu artigo, levando em consideração a estrutura desse tipo de texto. Galera, tem que ter um título, tá? Tem que ter uma introdução em que você situa o tema apresentando os problemas, né, e a tese que você vai defender. Tem que ter um desenvolvimento onde você apresenta os argumentos e tem que ter uma conclusão, que sintetiza as ideias principais, né, ou faz um apelo. Beleza. E aí tem um lembrete aí. Lembre-se de usar diferentes tipos de argumento para defender a sua tese. Argumento de autoridade, fato, relação de causa e consequência, dados estatísticos, exemplos, etc. Você vai escrever os argumentos do jeito que você quiser, tá? Então você pode procurar coisas na internet para usar argumentos que tem ali, mas você também pode simplesmente dar a sua opinião. Depois de ler esse texto, tem um monte de argumento aí que você pode escrever com suas próprias palavras, tá bom? Não precisa necessariamente buscar argumentos assim. Tá? O artigo de opinião ele permite que seja a sua opinião.
tá? E uma coisa que o prof vai dizer para vocês, essa estrutura aí, introdução, desenvolvimento e conclusão, é muito vaga, né? Porque na prática, às vezes, você não consegue reconhecer. Mas na aula anterior, né, na aula 20, essa aula 24, na aula 23, o prof colocou a estruturinha para vocês lá no slide. Então, voltem naquela aula, olhem a estrutura, veja exemplos que tem lá, certo? Para você entender como é que seria a formulação desse texto. Aqui ele não dá uma posição social para você, então é você mesmo. Você estudante, você ser humano, você cidadão, tá? É você mesmo que vai escrever esse texto, você mesmo que vai dar a sua opinião. Digam, eu não sei como que começa. Começa colocando um título lá que tem a ver com vegetarianismo, tá? Que tem a ver com isso, pode ser mais criativo, tá? E aí você vai começar seu texto falando assim, olha, é um fato, o vegetarianismo é uma forma de melhorar a saúde das pessoas e do planeta. Ou, é um fato, o vegetarianismo não consegue, nananã. Aí você traz a opinião contrária, né? Fala assim, quem pense que isso é assim, porém está errado por isso, por isso, por isso. E vai defender o seu ponto de vista. Eu acredito que isso é assim, na minha opinião, tal coisa é desse jeito, a meu ver é dessa forma. E aí você vai explicando os argumentos, por que que você acha, né? Ou argumentos parecidos com esse do texto, que é mais fácil, tá? Já falo para vocês, é mais fácil vocês escreverem falando que o vegetarianismo ajuda, usando argumentos do texto. Né? Rouba o argumento lá e escreve com as suas palavras. É mais fácil, tá? E aí no final você fala que o que você espera que aconteça, né? Você vai colocar lá. O mundo só vai realmente ficar livre, né, do efeito estufa e da falta de água se as pessoas pararem de assassinar animais e comê-los, certo? Enfim. Digão, você é vegetariano? Não, mas eu queria muito ser, tá? De verdade. Eu já pensei diversas vezes em tentar fazer isso, mas é muito complicado. Justamente por conta da nossa cultura, né? Enfim, quem sabe um dia eu evoluo esse ponto aí. Beleza? Galerinha, então, bom trabalho para vocês. Envia a foto pelo WhatsApp em até 7 dias. Galera, para de acumular e para de mandar 10 mil fotos lá no final do trimestre, tá bom? Vai fazendo já e treinando, porque eu vou passar um monte. Agora toda aula tem proposta nova, certo? Para você não acumular. Belezinha? Prof, espera a foto de vocês. De vocês não. Não vai mandar a foto sua. A foto do texto, tá bom? No meu WhatsApp, beleza? E se tiver qualquer dúvida, chama. Tá bom? Se cuidem. Fiquem bem, bom trabalho. Até logo. Tchau, tchau.